Bem-vindo ao nosso canal Terceira Idade. Por que você nasceu? Para quê? Qual o seu grande propósito na vida? Hoje vamos aprender com o professor e palestrante Carlos Piazza sobre a inteligência artificial e o impacto na nossa vida. Por quê? Não são os mais fortes que evoluem, mas os mais adaptados. E para nós da terceira idade, como ficam essas mudanças? Como vamos aproveitar o nosso ócio? Não esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo. Carlos Piazza, qual o impacto dessas novas tecnologias para a terceira idade? Hoje a gente vive um cenário em que as tecnologias vêm exponenciais sobre a gente. Então, de alguma maneira, tem muita coisa benéfica que está vindo, porque a tecnologia invade todo e qualquer tipo de setor. A medicina é um deles, a forma de viver muda, a forma da gente se relacionar muda, a forma com que a gente estabelece relações também muda, a forma com que a gente vê o planeta muda, tudo muda o tempo inteiro. Qual é o lado bom de tudo isso? É que a gente está vendo que, pelo menos as pessoas, seres humanos, existe uma corrente lá da Singularity University nos Estados Unidos, que fala que em menos de 50 anos será muito possível a gente viver 400 anos. Mas é uma coisa impossível, porque o nosso corpo ele é completamente falível, né? Nosso corpo ele é falível justamente porque o nosso corpo oxida, mas a gente tem que lembrar que o cérebro é o único tecido que não sofre esse processo. Então, de alguma maneira, o que acontece com a gente? A gente pode ter uma extensão radical da vida, como a gente nunca viu. E isso acaba trazendo para a gente oportunidades de um lado e muitos problemas do outro, porque as pessoas ficam muito tensas, porque de alguma maneira ser humano ele tem problema em qualquer versão. Ser humano é um negócio impressionante. A única espécie viva no planeta que pensa na morte todo o tempo a partir do momento em que nasce. Ser humano é marcado por isso. Sempre uma ideia tensa, você é o único animal vivo, né, espécie viva no planeta, que consegue imaginar que tem um fim, e é um negócio impressionante como isso é muito tenso em algumas pessoas, passa a viver dia a dia só pensando, né, ou na morte, ou na ideia de que você é finito, ou nas tensões daquilo que são as urgências da vida e tudo mais. A tecnologia, como ela expande essa capacidade da gente poder viver muito mais, a gente está indo para um cenário que é completamente diferente do que a gente está assistindo hoje. Então, quanto mais inteligência artificial, e ela é a grande tecnologia que muda radicalmente tudo, porque a inteligência artificial ela está sendo considerada um segundo ciclo da eletricidade. Então, só para você imaginar o que vem daí pela frente com a inteligência artificial. O que acontece? O ser humano, ao longo do tempo, adorou se parecer com uma máquina obsoleta, que é o que a gente vê as pessoas nas empresas. Trabalhando, cada vez mais elas têm que ser mais responsivas, cada vez elas têm que fazer um monte de tarefas ao mesmo tempo, tudo tarefa de máquina. O que acontece com a inteligência artificial, que muita gente fica nervosa, que fala assim, mas a inteligência artificial vai roubar meu emprego? Não, inteligência artificial não rouba emprego de ninguém. Inteligência artificial rouba rotinas das pessoas. E aí o que acontece com elas? Elas acabam percebendo que elas deixam de viver um pouco em prol de uma vida que é feita de rotinas intermináveis. O que acontece com esse mundo todo é que quando a gente olha inteligência artificial como uma grande tecnologia que está aí no meio de tudo isso, ela vai tirar tanta tarefa repetitiva da gente que a gente vai ter tempo finalmente da gente poder viver no ócio. Como a gente vê a convergência homem-máquina, ela rouba tarefas repetitivas das pessoas e as pessoas conseguem, além de tudo, vão ser 10 vezes mais produtivas, ocupando 40% do seu tempo, e aí a gente começa a ver que essa curva um pouquinho se inverte. O que acontece com as tecnologias? Duas coisas tensas. As pessoas vão ter mais tempo para viver, ao mesmo tempo que do outro lado, elas vão ter que sobreviver no ócio. Mas será que a gente está preparado para viver no ócio? Será que a gente lembra como é viver no ócio? A gente já foi assim. Você está falando do ócio e tal, da inteligência artificial permitir um maior ócio, mas e o emprego também ali, né? Quer dizer, essa história de que vai tirar o emprego, que emprego é esse, que novo emprego vai ter que ter para as pessoas ganharem dinheiro? Dissociar a grana do emprego.
O trabalho do futuro será o trabalho, não o emprego. Os empregos vão rarear demais. Claro que a gente está assistindo também um cenário em que a gente vê que muitas profissões vão se transformar. Vem outras. Como a gente sempre diz, as crianças que hoje estão terminando, né, a pré-escola, elas certamente vão trabalhar em profissões que sequer existem hoje. Elas vão enfrentar um novo cenário. Da mesma maneira que quanto mais rápido a tecnologia chega, mais essas novas profissões vão chegando sobre nós. Mas alguma coisa que tem que estar no fundo, que a gente não abre mão, é a questão do propósito. Eu estava falando de um autor que eu gosto muito, que é o Mark Twain. Ele fala, olha, só existe 2 dias importantíssimos na sua vida. O dia que você nasce e o dia que você finalmente sabe por que nasceu. Então, essa segunda data que a gente não comemora, a gente tem que trabalhar ativamente para buscar, afinal de contas, por que é que você nasceu? Qual é o teu grande propósito nessa vida? Você vai fazer diferença em quê? Tanto que o próprio Lipovetsky, né, o Gilles Lipovetsky, que é um super filósofo contemporâneo, ele fala um troço muito legal. Tudo isso que a gente vai viver no futuro tem o luxo envolvido nisso tudo. Porque o luxo, ele traz pra gente a questão de você ser mais contemplativo, de você poder assentar um pouquinho melhor as tuas expectativas. E ele fala bastante sobre essa questão de que o luxo do século XXI será o luxo de você fazer aquilo pela qual você tem amor de verdade. Então, na realidade, o que acontece? Quanta gente no meio do caminho que está trabalhando em algo que detesta. As pessoas estão fazendo alguma tarefa que elas olham, mas elas odeiam. Porque, na realidade, o que é importante para elas? O dinheiro que vem no final do mês, todo finalzinho de mês, bonitinho, está para elas lá. Isso a gente tem que combinar que é uma vida muito pobre no fim. Porque as pessoas têm algum dinheiro para pagar suas contas, mas eu não posso permitir, por exemplo, que a minha vida seja pautada por uma eterna fuga de boleto, porque na minha vida eu não posso deixar boleto comandar a minha vida. Então o que acontece na maioria das vezes é que as pessoas, até por uma questão de educação, são forjadas pelos pais para que elas sejam alguém na vida. O que é ser alguém na vida? Ter um bom emprego, para ter um bom salário, para ter coisas. Isso não faz mais o menor sentido. As novas gerações, principalmente a geração alfa, finzinho da geração Z e hoje iniciozinho da geração alfa, que tem no máximo 9 anos, está completamente descolado disso. É uma geração já que não tem nenhuma preocupação em ter qualquer coisa. A sua presença no mundo não depende do fato de você ter coisas. Basta simplesmente você exercitar o que foi o seu propósito. Então, na realidade, qual é a grande questão que às vezes não aparece? Você nasceu para quê? Você nasceu por quê? Você vai comandar a sua vida baseado em quê? Porque finalmente as ditaduras acabaram. Então o grande lado das tecnologias, isso é uma coisa perversa para o ser humano, a tecnologia está fazendo uma coisa terrível, terrível. Ela joga de novo o ser humano para o lugar onde ele nunca deveria ter saído, que é tão simplesmente o fato de ser humano. A gente perdeu isso. A gente acabou se convertendo numa máquina obsoleta, fazendo tarefas repetitivas, cada vez mais sendo requerido para esse monte de coisas. E olha, eu que vivo nas empresas, eu posso contar para você o que acontece com as pessoas. Na crise, no meio da bagunça, quando o fogo pega, fica passando na cabeça delas um filme B. E eu sempre pego no pé delas, porque eu falo assim, tá passando um filme B na sua cabeça? Seu filme B que passa na sua cabeça sempre foi seu plano A. E você adia. Então é hora da gente encarar a vida de frente para a gente saber finalmente onde eu posso ser muito útil, mas eu vou ter que saber também qual é o meu grande propósito. Aí quando a gente faz tudo só porque a gente quer, a gente vai descobrir que o propósito, ele é uma guia divertida no fim, porque quem tem propósito faz tudo de propósito, como fala uma amiga minha, colega de TED, que é a Giovanna Donella, ela fala exatamente isso. Você vai ver de longe quem tem propósito, porque quem tem propósito faz tudo de propósito, não faz nada por acaso. Ou seja, se nós vamos deixar de trabalhar apenas para ganhar dinheiro com o que não gostamos de fazer, essa inteligência artificial vai permitir que a gente faça o que gosta. E como seremos pagos por isso? Como as pessoas vão sobreviver competindo com a máquina?
A máquina tem competências que o ser humano não terá nunca, e vice-versa. O que acontece é que quando o homem tentou se parecer com uma máquina, ele esqueceu das suas potencialidades tão simplesmente humanas que as máquinas não vão ter a menor condição de copiar, mas em nenhum dos tempos. A gente então sempre fala de dois conceitos. As máquinas são muito boas em executar algoritmos, execuções de dados técnicos, de fórmulas matemáticas, mas também você sabe que a inteligência artificial ela é muito boa na velocidade. Nós estamos falando de plataformas que começam, por exemplo, uma plataforma pré-quântica a pensar 200 petaflops. Você imagina o que é você hoje ter que competir com uma máquina que no mínimo já pensa 200 quatrilhões de cálculos por segundo? Você imagina se o ser humano é capaz de fazer isso? Você imagina quando vem a plataforma quântica que isso vai para 600 petaflops? 600 quatrilhões de cálculos por segundo. Honestamente, você acha que como ser humano você consegue bater uma capacidade de cálculo como essa? Porque ser humano é problema, como a gente fala. Se você juntar todos os seres humanos do planeta para resolver um problema extremamente complexo, eles vão demorar pelo menos 50 milhões de anos para resolver isso. Lembrando que metade desse tempo eles vão usar para brigar entre eles. Então, as máquinas não têm isso. A capacidade de processamento é gigantesca, mas sempre um por um, um por um, um por um. Já o ser humano, ele consegue pensar várias coisas ao mesmo tempo, ele consegue pensar de uma maneira múltipla, coisas que máquinas não conseguem fazer. Além de tudo, nós somos muito bons como humanos na análise da ambiguidade. As máquinas não conseguem fazer isso. Ela faz análise crítica. Nós fazemos análise crítica com muito mais potência do que as máquinas. Então, quando a gente entender onde nós somos muito bons e onde as máquinas serão muito boas, onde a inteligência humana, né, se complementará com a inteligência de máquina, a gente tem aquele ambiente que a gente fala da convergência homem-máquina, que é isso que a gente vai ver. Então, na realidade, da onde vem o dinheiro? Ele vem da sua contribuição, que é extremamente única, porque a gente começa a ver que pessoas com muito propósito fizeram uma coisa muito importante na vida, que ao longo do tempo a gente veio vendo, né, que tudo aquilo foi fragmentado, porque no mundo digital a gente enxerga uma coisa também que é tensa para a grande maioria das pessoas. O viver, o trabalhar e o aprender passa a ser uma instância única. A gente não sabe quando a gente está trabalhando, a gente não sabe quando a gente está vivendo, a gente não sabe quando a gente tem que aprender, porque para a gente tudo isso é uma coisa só. Essa é uma nova economia do trabalho que a gente chama de gig economy, que vem lá dos anos 10 nos Estados Unidos, dos negros americanos que iam lá para o Teatro Apollo, no Bronx, justamente para se reunir, para poder tocar instrumentos, sem ter roteiro nenhum, sem ter obrigatoriedade nenhuma. Pessoas são muito boas em determinadas coisas que elas gostam muito de fazer e a gente se coliga e forma aquelas quadrilhas. Combinado com isso, tem o fato de que as tecnologias também reduzem brutalmente o custo de vida da gente. A gente vai ver que as tecnologias para frente vão facilitar tanto a vida da gente que talvez todo mundo vai poder ter um robô para atividades diversas, como a gente já tem alguns. Você fala com robôs diariamente, talvez você não saiba disso, mas você já fala com robôs diariamente, né? Chega a Alexa agora para a gente, pertinho da gente. A Amazon está vendendo Alexa já no Brasil. Você já pode começar a fazer comandos para que ela possa fazer as suas tarefas, que antes era você que fazia. Então, aos poucos, tudo isso vai chegando na vida da gente, dinamizando a vida da gente. Mas, de alguma maneira, tem essas questões. Vamos ganhar dinheiro? Vamos. Através do quê? Daquilo que a gente gosta muito de fazer. Isso passa a ter um valor inestimável. E aí, pessoal? Curtiram essa primeira parte da entrevista? Então não se esqueçam de se inscrever para poder assistir a segunda parte e também os vídeos anteriores. Até lá!